Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente prossegue analisando o primeiro concílio da Igreja, o primeiro concílio apostólico, a reunião de apóstolos e presbíteros ali em Jerusalém, cuja reunião ela foi provocada por uma crise doutrinária que estava se iniciando no seio da igreja. Começou lá em Antioquia, entre os gentios. Aliás, naquela igreja de gentios, onde estavam Paulo e Barnabé como missionários que foram separados pelo Espírito Santo para a fundação de igrejas, a pregação entre os gentios. Para aqueles que não sabem, gentios vem da palavra gentes ou nações, aqueles que não eram judeus. Paulo e Barnabé, que estavam cheios de graça, pois Deus estava confirmando o ministério deles ali naquela cidade. Estava acontecendo milagres, prodígios, maravilhas, e o povo se convertendo. E de um momento para outro, alguém pertencente à seita dos fariseus, uma seita radical, uma seita ortodoxa de entre os judeus, e penetraram na igreja e, ao invés de falar aleluia pelo que Deus está fazendo, eles chegaram lá com um questionamento legalista. Se vocês não praticarem a circuncisão e guardar a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. E olha, isto deu uma confusão. Houve, diz o texto, Atos capítulo 15, houve não pequena contenda entre estes e Paulo e Barnabé. Mas eles foram para quebrar a força daquela semente maligna. Eles não ficaram, não se acomodaram, ficando ali só contendendo com aqueles que vieram semear esta doutrina. Aliás, esta heresia. A igreja elegeu Paulo e Barnabé, e alguns irmãos subiram a Jerusalém para resolver essa questão.
Vejam aqui um ato de sabedoria. Nada de ficar com briguinhas, nada de ficar com contendas no seio da igreja. Mas vamos até Jerusalém. Vamos reunir com os apóstolos e presbíteros para resolver esta questão. E então foram eles a Jerusalém. Interessante que a igreja estava tão unida para solucionar o problema que parte da igreja acompanhou os apóstolos até uma certa distância da cidade. Que lindo! E quando chega em Jerusalém, é interessante a maneira como Lucas registrou. Reuniram apóstolos e presbíteros. Nada de papismo. A igreja primitiva não tinha esse negócio de chefia, de presidente, de um sobre o outro, de mandões. Reuniram e o debate, diz o texto, que houve não pequeno debate. Você sabe que numa igreja ou na igreja, doutrina é coisa séria. E numa situação desta, cada um apresenta a sua postura, o seu pensamento, a sua sugestão, mas temos que aprender com esta reunião, com este concílio, a gente vai aprender que nestas horas achismo não resolve nada. Você sabe que é comum nesse tipo, aliás, aqueles que fazem parte da igreja, sabe que é comum nessas horas aparecer aqueles que dizem: olha, eu acho que deve ser assim. Levanta outro: eu acho que deve ser daquele outro jeito. Isso se chama achismo. As questões da igreja, as questões doutrinárias se resolvem usando as Escrituras. Aquilo que eu vou falar quando eu me levantar no debate de uma questão doutrinária, eu tenho que ter a prova aqui neste livro. É este livro chamado Escrituras. Ele que vai resolver tudo. É a palavra de Deus. Nesse concílio, quantas lições! É lógico que os nossos vídeos é para apresentar a importância do batismo em nome de Jesus. E a questão do debate não era o batismo, mas vamos ver que durante o concílio vai aparecer o batismo. Mas nesses primeiros vídeos nós estamos aprendendo a postura sábia, embora grande debate. Mas cada um falou na hora certa.
ninguém ganhou nada no grito, mas, veja, Pedro foi o primeiro a falar. Mas por que Pedro foi o primeiro a falar? Será que Pedro era papa? Não. Essa heresia de papismo na igreja surgiu muitos séculos depois. A igreja estava no seu estado inicial. Tudo era espiritual, tudo era simplicidade. E eu já adianto, por que Pedro foi o primeiro a falar? É pelo fato de que a questão era a defesa, aqueles que levaram aquela sugestão de que os cristãos tinham que guardar a lei, que os cristãos, os crentes, são justificados pela lei, pela guarda da lei de Moisés. Então, como Pedro foi o primeiro a ir na casa de um gentil dirigir um culto, e lá aconteceu aquela